Ninguém vai contar a tua história por ti, ninguém vai explicar ao mercado o valor do teu trabalho, ninguém vai construir a narrativa daquilo que tu fazes. E quando tomares esta consciência, eu tenho a certeza que a tua forma de comunicar muda. Não sabes como? Então vem descobrir tudo neste episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Durante muito tempo, a maior parte dos profissionais acreditava numa espécie de lógica natural. Se eu trabalhar bem, as pessoas vão perceber. Se eu fizer um bom trabalho, os clientes vão falar. Se eu tiver resultados, o reconhecimento vai efetivamente aparecer. Mas na maior parte das vezes, isto não acontecia. Não. Não porque o trabalho não era bom, não porque efetivamente os resultados apareciam, mas na verdade isto não acontecia porque o mercado estava cheio a abarrotar de outras vozes. Vozes essas que falavam mais alto e falavam mais do que efetivamente as vozes dos teus clientes. E isto fez com que, realmente, se tu apenas dependeres do boca a boca e se não tiveres uma comunicação que vá ser assertiva e que seja proativa, tu vais ficar no silêncio. No silêncio absoluto. Quando tu não ocupas esse espaço, há outras pessoas que vão ocupar. São essas pessoas que vão explicar os teus temas, são essas pessoas que vão dar as opiniões, são essas pessoas que vão ficar associadas àquela área de negócio, àquele nicho de mercado. E pouco a pouco, o mercado começa a acreditar que elas são referência, mesmo que elas não sejam as mais competentes. Provavelmente conheces alguém, ou até tu próprio, ou tu própria viveste exatamente isto na pele. De olhares para o lado, alguém com menos experiência, alguém que não faz um trabalho tão bem e que acabou por passar-te à frente e acabaste por ficar estupefacto e acabaste por te sentires injustiçado, porque ele fez um trabalho importante, que é um trabalho de comunicação, que é um trabalho de colocar a voz no mundo, que é um trabalho de ocupar o espaço no mercado, é um trabalho de posicionamento. E se tu não te posicionas por ti próprio, se não te posicionas com aquilo que tu fazes e comunicando, o mercado acaba por te posicionar. Muitas vezes não no sítio onde tu queres. E isto faz com que te sintas desconfortável. Tenha certeza disso. Por isso é tão importante contares a tua história. Porque se não contares a tua história, ela não existe no mercado. Por isso é tão importante explicares como é que pensas. Porque se não explicares como é que pensas naquilo que acreditas, ninguém vai conseguir adivinhar. Ninguém. Porque se não ocupares o teu espaço, o espaço que tu queres, vai vir outra pessoa qualquer de algum lado e vai ocupar esse mesmo espaço. E tomares esta consciência realmente vai fazer aqui a diferença. E isto não é apenas uma questão de marketing e uma questão de comunicação. É também uma questão de responsabilidade profissional. Porque se tu és exatamente esse profissional que trabalha bem, tem experiência, que tem resultados, porquê é que continuas invisível no mercado? Porquê é que não fazes a tua parte também de apareceres e de comunicares? Não faz sentido nenhum. Eu sei que no início é desafiante. Eu sei que no início não sabemos muito bem para que lado é que nos havemos de virar com tanta coisa para fazer. Mas é muito importante tu explicares aquilo que defendes, aquilo que tu acreditas, a tua história, como é que tu chegaste até aqui. É importante explicares quais é que são os problemas que resolves e de que forma é que podes resolver esse problema e explicar também o que é que foste aprendendo no caminho. Ser aqui o walk the talk e mostrares isso ao mercado. Mas para isso não precisas estar a aparecer a toda a hora. Não. Precisas de aparecer no momento certo. Precisas de ter consistência a aparecer, claro que sim. Precisas de fazer-te lembrar, senão és totalmente esquecido e engolido pelo mercado. Mas, acima de tudo, precisas realmente de tomar esta consciência e tomar esta responsabilidade para ti e por ti.
para que as outras pessoas, para que o mercado perceba exatamente quem tu és e te posicione no lugar onde tu queres. Senão, como eu disse há bocado, vai acabar por posicionar-te num local qualquer que não é exatamente aquele que tu queres, certo? Vou contar-te um pouco da minha história para tu entenderes um bocadinho também como é que isto pode funcionar para ti. Em 2021, quando eu comecei no mundo do podcast, eu comecei numa área completamente diferente, uma área que tem a ver com a minha formação, que vem da área da educação. Então, eu antes de começar o podcast, eu já tinha tentado artigos de blog, mas sou uma mulher de ciências, digo tudo em 3 palavras, escrever mil e tal, e na altura não havia inteligência artificial que, se calhar já havia, mas eu não tinha esse conhecimento, inteligência artificial que me ajudasse, os artigos de blog para mim não funcionava, era um suplício. Depois tentei os vídeos. Ok, vou fazer vídeos. Primeiro morria de vergonha. Depois precisava de um script total e aquilo parecia um robô a falar. Depois, tempo para gravar vídeos. Ou ao fim de semana, e eu tenho casa, família e uma criança pequena, e ocupar todo o fim de semana com isto também me parece um bocadinho injusto. Ou então à noite, ao final do dia, depois de um dia de trabalho, depois da rotina toda de casa e de uma criança pequena, eu estava esgotada. E, na verdade, naquela altura não tinha as melhores condições para fazer um vídeo de noite. Nem havia a inteligência artificial que me pudesse salvar. Então, eu comecei o podcast exatamente sem vídeo, só em áudio, para poder partilhar quem é que eu era, o que é que eu fazia, naquilo que eu acreditava, que problemas é que eu resolvia para me posicionar no mercado. O podcast surgiu na minha vida, no meu negócio, forma a colmatar um problema meu, ok? E foi assim que ele surgiu. Uma forma de eu poder comunicar, mesmo sem aparecer, de forma simples. Mas isto ajudou-me a posicionar no mercado. Hoje em dia fiz uma curva à esquerda e o podcast ocupa todo o meu tempo e lá está. Estou a posicionar-me no mercado também com o podcast, mas para te mostrar a ti que também é possível começares o teu podcast e que este formato de comunicação também te ajuda a posicionar no mercado. Por isso, eu quero partilhar contigo que se tu não contares a tua história, ninguém vai contar. Se não partilhares aquilo que tu acreditas, ninguém vai partilhar. Se não mostrares ao mundo o problema que resolves, outras pessoas vão resolver o problema por ti. Então, como é que vai ser? O mercado vai ouvir a tua história contada por ti ou vai ouvir as histórias das outras pessoas? Que fica a minha questão. E se fizer sentido para ti o podcast no teu negócio, entre em contato comigo e juntas, vamos dar voz ao teu negócio. Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Schwack!